Eu sou Clara. Tenho 28 anos. E descobri da pior forma possível que, para minha própria família, eu valia menos. Não foi numa discussão. Não foi numa reunião formal. Foi num acidente banal, daqueles que mudam uma vida inteira. A copiadora estava enguiçada de novo. Eu só queria imprimir contratos de clientes quando vi o relatório esquecido ali, esquecido demais para ser ignorado. Folha de pagamento. Nomes familiares. Números grandes demais para não doerem. Salário do João, R$ 25.000. Salário do Renan, R$ 22.000. Meu salário, R$ 10.000. Por alguns segundos pensei que fosse erro, um zero fora do lugar, um lançamento equivocado, porque não fazia sentido. Eu gerenciava as contas mais difíceis, resolvia crises que ninguém queria tocar, trabalhava fins de semana, apagava incêndios que meus irmãos sequer percebiam que existiam. Mas os números não se mexeram. Eles continuaram ali, frios, imóveis, cruéis. A traição não veio como um grito, veio como um soco silencioso no estômago. Não era só dinheiro, nunca foi só dinheiro. Era a constatação de que, enquanto eu me desdobrava para manter a empresa funcionando, meus irmãos eram recompensados por existir. Cada elogio do meu pai sobre minha dedicação agora soava vazio. Cada tapinha nas costas era uma mentira bem ensaiada. Passei o resto do dia funcionando no automático, sorrindo quando precisava sorrir, respondendo e-mails, resolvendo problemas. Mas por dentro, algo tinha rachado. Naquela noite, sozinha, tomei a decisão que mudaria tudo. Aquilo não ia continuar. Na manhã seguinte, caminhei até o RH com a ingenuidade de quem ainda acredita em justiça. Preparei-me como se fosse defender uma tese. Avaliações de desempenho, métricas de repreensão, comparativos claros entre minhas responsabilidades e as dos meus irmãos. Números não mentem. Ou pelo menos era o que eu achava. A Sandra, do RH, parecia desconfortável desde o momento em que me sentei. Ela evitava meu olhar, como se soubesse que aquela conversa não teria final feliz. Clara, entendo que você tenha preocupações sobre sua remuneração, disse com cuidado excessivo. Preocupações era uma palavra pequena demais para aquilo. Empurrei os documentos na direção dela. Gostaria de entender os critérios usados para definir os salários. Falei com calma forçada. Porque, com base nas métricas de desempenho, existe uma discrepância significativa. Ela mal olhou para os papéis. Foi ali que entendi. Aquela conversa não era sobre dados. Nunca foi. Acho melhor falarmos com seu pai, disse ela já pegando o telefone. Vou ver se ele está disponível. 5 minutos depois, eu estava sentada diante da mesa de carvalho. Aquela mesa, a mesma que deveria intimidar, a mesma que agora parecia um tribunal. Meu pai folheava meus gráficos como quem analisa uma lista de compras. Clara, querida, começou, naquele tom paternalista que ele usava sempre que queria diminuir alguém. Aprecio sua iniciativa, mas não tenho certeza se você entende como funciona a remuneração empresarial. O querida foi a gota d'água. Então me explique, respondi firme. Ele recostou-se na cadeira, seguro, confortável. Meus irmãos tinham papéis diferentes, responsabilidades maiores, pressões distintas. Eles eram líderes. Respirei fundo. Pai, eu cuido de mais de 60% da receita da empresa. Coordeno crises, retenho clientes, resolvo falhas operacionais que poderiam ter quebrado contratos inteiros. Ele tentou me interromper, não deixei. Quando a Bittencourt ameaçou rescindir por falhas no aquecimento, fui eu quem passou 3 dias resolvendo, não o João, não o Renan. O silêncio se espalhou pela sala como uma nuvem pesada. Então ele disse, sem hesitar, sem baixar a voz.
Eles são homens, Clara, e você só gasta dinheiro. O mundo parou. Vocês já tiveram um momento assim, em que uma frase redefine tudo o que vocês achavam que sabiam? 6 anos de dedicação reduzidos a um gênero. 6 anos de excelência descartados como irrelevantes. Homens têm famílias para sustentar, continuou ele. Precisam de estabilidade. Você provavelmente vai se casar, ter filhos, querer ficar em casa. Não faz sentido investir os mesmos recursos em alguém temporário. Temporária. Levantei-me devagar, estranhamente firme. Entendo. Ele tentou suavizar. Não vamos ser emotivos. Negócios são negócios. Emotiva. Claro. Coloquei meu cartão corporativo, minhas chaves e o cartão do estacionamento sobre a mesa. Considere isso meu aviso prévio de 2 semanas. A cor sumiu do rosto dele. Clara, não vamos nos precipitar. 2 semanas. Cortesia profissional. Antes de sair, ele lançou a pergunta que ecoaria por muito tempo. Quem é que vai te contratar, Clara? Virei-me pela última vez. Essa é a pergunta errada, pai. E saí, sem olhar para trás. As sobrancelhas dele se ergueram, curiosas, quase divertidas. Então qual é a pergunta certa? Ele quis saber. Respirei fundo. A pergunta certa é: quem vai manter seus clientes felizes quando eu for embora? A risada veio antes que eu fechasse a porta. Não era raiva, não era nervosismo, era diversão pura. Uma risada leve, quase afetuosa, como se eu tivesse acabado de contar a piada mais absurda do mundo. Aquela risada me acompanhou pelo corredor, pelo elevador, pelo estacionamento, ecoou nos meus ouvidos durante dias, tornou-se a trilha sonora da minha humilhação e, mais tarde, da minha motivação. Nunca fui de saídas dramáticas. Mesmo depois de tudo, ainda acreditava em profissionalismo. Então passei as 2 semanas seguintes documentando tudo. Cada processo, cada preferência de cliente, cada risco potencial. Orgulho, talvez. Vingança, um pouco. Recusava-me a dar a satisfação de dizer que os deixara despreparada. O João foi designado a assumir minhas contas. Vi o pânico surgir lentamente em seus olhos enquanto ele folheava minhas pastas. Jesus, Clara, você realmente gerencia tudo isso? A pasta da Indústrias Morais tinha 3 dedos de espessura. Contratos, conformidades, históricos de relacionamento construídos ao longo de 4 anos. Todo dia, respondi com um sorriso educado. Dona Marisa prefere e-mails antes das 9, odeia ligações na hora do almoço e tem alergia severa a desculpas. Ele engoliu seco. O Renan apareceu na porta. E aí, já tem outro emprego engatilhado? Algo dentro de mim sorriu. Algo assim. O que eu não disse era que aquela ideia vinha crescendo há meses. Não a discriminação, isso ainda me feria, mas a independência, a possibilidade silenciosa de construir algo meu. Naquelas semanas fiz pesquisas, junta comercial, seguro, custos iniciais. Descobri que minha disciplina financeira, construída à força por anos ganhando menos, seria meu maior trunfo. No último dia, deixei o prédio sem olhar para trás, sem flores, sem despedidas calorosas, só aquela risada na memória. Meu novo escritório tinha exatamente nada: uma mesa usada, uma cadeira cansada, uma cafeteira que rapidamente se tornaria meu bem mais precioso. Atendi cada ligação, organizei cada pasta. Descobri que seguro empresarial era tão essencial quanto caro. Era aterrorizante.
e libertador. Algumas manhãs, chegava cedo, fazia café e sorria para o silêncio. Pela primeira vez, ninguém me diminuía. Ninguém me dizia quanto eu valia. Meu plano era simples: oferecer excelência onde os outros entregavam promessas vazias. Clientes pequenos demais para as grandes firmas, grandes demais para improviso. Foi então que o telefone tocou. Clara, aqui é a Janete da Indústrias Morais. Meu coração disparou. Soube que você saiu da Meirelles e Associados. Saí, sim. Precisamos conversar. Nos encontramos na semana seguinte. Sentei naquela sala não como funcionária, mas como dona do meu próprio negócio. Vou ser direta, ela disse. O serviço caiu desde que você saiu. Precisamos de alguém que entenda a nossa operação. Respirei fundo. Então, deixe-me mostrar o que a Meirelles Soluções Imobiliárias pode oferecer. 1 hora depois, o contrato estava sobre a mesa, assinado. Meu primeiro grande cliente, não por sobrenome, não por favor, por competência. Naquela noite, minha mãe ligou. Clara, seu pai ouviu um boato sobre a Bittencourt. Eles estão considerando trabalhar comigo, corrigi. Silêncio. Isso não cria conflito com a empresa da família? A empresa da família. Não, nos negócios são relações diferentes. Ela suspirou. Seu pai não vai gostar. A felicidade dele não é mais minha prioridade. Quando desliguei, fiquei sentada no escuro, sentindo o peso do que estava começando. Grandes clientes estavam me escolhendo. A empresa da família estava perdendo espaço, e isso era só o começo. A notícia correu mais rápido do que eu imaginava. No mercado imobiliário corporativo, nada fica em segredo por muito tempo. Bastou a assinatura da Indústrias Morais para que meu telefone começasse a tocar com uma frequência inquietante. Antigos contatos, nomes que eu reconhecia, vozes que antes falavam comigo apenas por intermédio da Meirelles e Associados. Agora falavam direto comigo. Clara Bittencourt? Sim. Aqui é o Eduardo, da construtora Vale Norte. Soube que você está por conta própria. Aquela frase se repetia como um eco. Soube que você está por conta própria. Alguns ligavam por curiosidade, outros por necessidade. Mas havia algo em comum. Todos mencionavam meu sobrenome com uma cautela estranha, como quem pisa em terreno instável. Bittencourt. Durante anos, aquele nome tinha sido uma sombra incômoda, um lembrete constante de um mundo do qual eu fazia parte, mas nunca inteiramente. Agora, ele se tornava uma chave, uma que eu nunca pedi, mas que todos insistiam em usar. Recusei os primeiros convites. Não queria que minha empresa nascesse sob suspeita. Não queria favores, nem alianças veladas. Só trabalho justo, contratos claros, respeito mútuo. Mas o mercado não funciona com ideais, funciona com poder. Na sexta-feira seguinte, fui convidada para um jantar. Não é uma reunião formal, disseram. Só networking. O restaurante era sofisticado demais para só networking. Luz baixa, talheres pesados, garçons que sabiam exatamente quando se aproximar e quando desaparecer. Reconheci alguns rostos, homens que já haviam apertado a mão do meu pai, que tinham fechado negócios milionários sob o teto da empresa da família. Clara, disse o Sr. Almeida, levantando-se para me cumprimentar. Você cresceu. Sorri com educação. Cresci trabalhando. Ele riu, mas o riso não chegou aos olhos. Seu pai deve estar orgulhoso. Engoli seco. Não falamos muito sobre negócios. Mentira. Falávamos pouco sobre tudo. Durante o jantar, as conversas giraram em torno de contratos, fusões, oportunidades exclusivas. Meu nome surgia aqui e ali, sempre acompanhado de um olhar avaliador. Eu não era apenas uma empresária iniciante, eu era uma peça em um tabuleiro antigo. A Meirelles Soluções está crescendo rápido, comentou alguém. Isso incomoda a gente grande.
Não estou aqui para incomodar, estou aqui para trabalhar. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. No fim da noite, recebi o primeiro aviso disfarçado de conselho. Cuidado, Clara, disse Almeida, aproximando-se. O mercado não gosta de quem esquece de onde veio. Sorri. Eu lembro muito bem de onde vim. É exatamente por isso que estou aqui. Na segunda-feira seguinte, a retaliação começou. Uma auditoria inesperada, um contrato suspenso temporariamente, um cliente hesitante, que até então estava decidido. Recebi uma ligação, ele confessou, constrangido. Disseram que talvez não fosse prudente trabalhar com você agora. Quem disse isso? Ele desviou o olhar. Gente influente. Voltei para o escritório com um nó no estômago. A cadeira parecia menos confortável, o silêncio mais pesado. Pela primeira vez desde que comecei, senti medo real. Não de falhar, mas de estar enfrentando algo muito maior do que eu. Naquela noite, meu pai ligou. O nome dele piscou na tela do celular como um alerta antigo. Atendi. Você está indo longe demais, Clara, ele disse, sem rodeios. Longe demais de quê? De nós. Respirei fundo. Eu não tô contra a empresa da família. Tá competindo com ela. Estou existindo. Houve uma pausa, longa. Você sempre foi teimosa, ele disse finalmente. Mas isso vai ter consequências. Já está tendo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Sentei no chão do escritório, encostada na parede, e deixei o cansaço me alcançar. Não era só uma empresa, era uma ruptura, um ponto sem retorno. E, pela primeira vez, percebi que alguém não estava apenas tentando me parar. Estavam tentando me esmagar. Na terça-feira, cheguei ao escritório antes do sol. O prédio ainda estava adormecido, mas eu não. Havia passado a noite inteira revivendo cada palavra do meu pai, cada olhar no jantar, cada contrato suspenso sem explicação convincente. O tipo de pressão que não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro. Liguei o computador, a caixa de e-mail estava cheia. Nenhuma boa notícia. Um fornecedor solicitava a reavaliação de riscos. Um parceiro pedia tempo para refletir. Outro simplesmente cancelava uma reunião sem reagendar. Não havia acusações formais, não havia ameaças explícitas, só portas se fechando devagar, uma a uma. E isso era o mais assustador. Estão te sufocando, disse Marina, minha assistente, ao entrar com 2 xícaras de café, e nem estão tentando disfarçar. Estão, respondi, e sabem exatamente o que estão fazendo. Passei a manhã em ligações. Argumentei, negociei, implorei por clareza. Em troca, recebi evasivas educadas e vozes cuidadosas demais. Até que um nome surgiu. Foi o Bittencourt Sênior que ligou? Perguntei a um cliente antigo. Silêncio. Clara, ele começou com pesar. Você sabe como essas coisas funcionam. Desliguei sem agradecer. O telefone tocou novamente minutos depois. Número desconhecido. Atendi. Clara Bittencourt, disse uma voz masculina, calma demais para ser casual. Aqui é Henrique Lobo. O nome fez meu estômago se contrair. O que você quer? Perguntei. Conversar, apenas conversar, sem advogados, sem ruídos. Não tenho interesse. Tem sim, respondeu ele. Porque o que está acontecendo agora é só o começo. Fechei os olhos por um segundo. Seja direto. Seu pai está preocupado, e eu também. Você está mexendo em estruturas antigas, gente que não costuma perder. Não estou pedindo nada deles. Esse é exatamente o problema. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Passei o resto do dia tentando trabalhar, mas a sensação de estar sendo observada não me abandonava. Cada passo no corredor parecia ecoar mais do que deveria. Cada porta fechada soava como um aviso. No fim da tarde, encontrei um envelope sobre minha mesa. Não havia remetente.
Dentro, apenas uma cópia de um contrato antigo, um que eu reconhecia, um que nunca deveria ter saído dos arquivos da empresa da família. E, rabiscado à mão, apenas uma frase: algumas histórias não gostam de ser recontadas. Meu coração acelerou. Aquele contrato era o tipo de documento que sustentava impérios e destruía reputações. Se viesse à tona, não atingiria apenas meu pai, atingiria a mim também. Meu nome estava ali, minha assinatura juvenil, feita anos atrás, quando eu ainda acreditava em promessas. Senti o peso do passado cair sobre meus ombros como uma sentença. Não era apenas uma guerra comercial, era uma guerra de narrativas. Naquela noite, saí do escritório tarde. O estacionamento estava quase vazio. Apertei a chave do carro com força demais. Ouvi passos. Rápidos. Próximos. Virei-me bruscamente. Clara! Era Marina, ofegante. Você não viu isso? Ela perguntou, mostrando o celular. Na tela, uma notícia recém-publicada em um portal econômico. Empresária emergente envolve-se em contrato controverso do passado. Meu nome em destaque. Meu rosto na capa. O jogo tinha mudado. E agora não havia mais espaço para silêncio. Na manhã seguinte, meu nome já não era apenas um sussurro nos corredores do mercado. Era manchete. Acordei com o telefone vibrando sem parar. Mensagens, chamadas perdidas, notificações de notícias sendo compartilhadas em grupos que eu nem sabia que existiam. Abri a primeira matéria com as mãos trêmulas. O texto era técnico, frio, mas a intenção era clara, lançar dúvida. Não me acusava diretamente, mas sugeria, insinuava, plantava suspeitas como sementes bem calculadas. Empresária ligada a contratos antigos de legalidade questionável. Fontes próximas afirmam que documentos podem vir à tona. Fontes. Sempre elas. Isso é um massacre, disse Marina ao chegar ao escritório, visivelmente abalada. Estão te pintando como culpada antes mesmo de qualquer investigação. É assim que funciona. Primeiro, destroem a imagem. Depois, a defesa parece desculpa. Passei a manhã em reunião com um advogado recomendado às pressas. Ele folheava os papéis com atenção excessiva, como quem procura rachaduras invisíveis. O problema, ele disse, não é o que você fez, é o que podem fazer parecer que você fez. Eles querem me forçar a recuar, falei. Querem te forçar a pedir perdão por algo que ainda nem foi definido como crime. A diferença era sutil e cruel. Ao meio-dia, recebi uma ligação do meu pai. Atendi em silêncio. Você viu a notícia? Ele disse, sem perguntar. Vi. Isso precisava acontecer? Não, mas aconteceu. Houve uma pausa pesada. Estão usando coisas que eu mantive enterradas para te atingir, ele admitiu, finalmente, e não vão parar. Então por que pararam você? Ele respirou fundo do outro lado da linha. Porque eu sabia até onde ir. Fechei os olhos. E eu não? Você não sabe quando recuar. A ligação terminou ali. À tarde, a pressão aumentou. Clientes pediram rescisão. Bancos reavaliaram linhas de crédito. Um convite para um evento importante foi discretamente cancelado. Não era um ataque frontal, era um cerco. No meio do caos, recebi uma mensagem anônima no celular. Última chance. Afaste-se. Apaguei. Minutos depois outra. Você não vai ganhar. Mostrei a Marina. Isso já passou do profissional, ela disse. Isso é pessoal. E ela estava certa. No fim do dia, fui chamada para depor informalmente em uma comissão de ética do setor. Nada oficial, disseram. Apenas esclarecimentos. A sala era pequena, sem janelas. 3 pessoas sentadas à minha frente. A senhora confirma que assinou o contrato em questão? Perguntou um deles. Confirmo. Na época tinha conhecimento pleno das cláusulas? Respirei fundo. Tinha a confiança de quem acreditava nas pessoas erradas. Eles anotaram. Nada mais foi dito.
Saí dali com a sensação de ter sido pesada, medida e catalogada. Na porta do prédio, um grupo de jornalistas aguardava. Clara, você se arrepende? Seu pai sabia? Você teme uma investigação criminal? Não respondi. Entrei no carro com o coração disparado. Quando cheguei em casa, encontrei a luz da sala acesa. Eu tinha certeza de que a apagara. O envelope estava sobre a mesa. O mesmo papel, a mesma caligrafia. Dentro, apenas uma frase nova. Algumas quedas são públicas. Sentei no sofá, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Eles não queriam apenas me parar, queriam que todos assistissem. Passei a noite em claro. Cada som do apartamento parecia amplificado. O elevador parando no andar errado, um carro desacelerando na rua, o clique quase imperceptível do prédio se acomodando no silêncio da madrugada. O envelope ainda estava sobre a mesa. Não tive coragem de abri-lo novamente. Na manhã seguinte, o porteiro me ligou. Dona Clara? Ele hesitou. Tem alguém aqui perguntando da senhora. Quem? Disse que é amigo da família, não quis deixar o nome. Meu coração acelerou. Manda subir. Ele apareceu minutos depois. Henrique Lobo. Vestia um terno impecável e carregava a tranquilidade de quem nunca precisou pedir licença. Olhou ao redor do apartamento como se estivesse avaliando um investimento. Você devia ter aceitado conversar, ele disse, sentando-se sem ser convidado. Você invadiu minha casa. Não, fui autorizado. Ele sorriu de leve. Diferença importante. Cruzei os braços. Diga logo o que veio fazer. Henrique apoiou os cotovelos nos joelhos, a voz baixa. Evitar que você se machuque mais. Engraçado, respondi, porque tudo o que aconteceu até agora veio de vocês. Veio do seu sobrenome. A palavra caiu pesada entre nós. Seu pai construiu coisas grandes, mas toda construção tem rachaduras. Você tá batendo nelas com força demais. Eu só quero trabalhar. Quero independência, ele corrigiu. E isso assusta. Levantei-me. Se veio me ameaçar, acabou perdendo tempo. Henrique suspirou. Isso não é ameaça, é um acordo. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Venda a sua empresa, ou incorpore a estrutura certa. Volte para onde sempre pertenceu. Empurrei a pasta de volta. Nunca. O olhar dele escureceu por um segundo. Então vai perder tudo. Já estou perdendo. Ele se levantou. Ainda não entendeu, Clara. Não se trata de dinheiro. Se trata de controle. E controle não gosta de rebeldia. Quando saiu, o apartamento pareceu menor. Horas depois, recebi uma ligação da Marina. Ela estava chorando. Eles invadiram o escritório, disse com a voz trêmula. Levaram computadores, documentos, disseram que era a ordem superior. Senti o chão ceder. Tá tudo bem com você? Está, mas, Clara, eles sabiam exatamente o que pegar. Corri para o escritório. As salas estavam vazias, gavetas abertas, pastas reviradas, anos de trabalho reduzidos a ausências. No centro da minha mesa, um bilhete. Agora é oficial. Não havia assinatura. Sentei na cadeira, sentindo uma raiva silenciosa crescer dentro de mim. Medo ainda havia, mas algo novo começava a se formar. Determinação. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Quero tudo, eu disse. Cada documento, cada e-mail, cada contrato que eles acham que podem usar contra mim. Isso vai ser uma guerra, ele respondeu. Então vamos lutar. Desliguei e encostei na cadeira. Pela primeira vez, compreendi o verdadeiro preço do meu sobrenome e decidi que não seria eu a pagar sozinha.
A guerra começou em silêncio. Nada de manchetes no primeiro dia, nenhuma nova ligação ameaçadora, nenhum envelope. Apenas uma calma estranha, quase respeitosa, como o intervalo antes de uma tempestade. Era o tipo de silêncio que não tranquiliza, alerta. Passei a semana trancada com o advogado e uma consultora independente de compliance que ele recomendara. Reviramos contratos antigos, registros digitais, versões esquecidas de documentos que ninguém acreditava que ainda existissem. Eles contam com o fato de você ter sido jovem demais para entender, disse a consultora. Mas também contam com a sua culpa. Eu não era inocente, respondi. Só era leal demais. Ela assentiu. Isso costuma ser usado contra mulheres com sobrenomes grandes. Cada frase parecia arrancar uma camada antiga de vergonha que eu nem percebia que carregava. No terceiro dia, encontramos algo. Um aditivo contratual. Assinado depois da minha assinatura original, sem meu consentimento. Isso muda tudo, disse o advogado, com os olhos fixos no papel. Isso prova que houve manipulação posterior. Senti o coração disparar. Então eu não fui apenas cúmplice, sussurrei. Fui usada. Sim, ele respondeu, e quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Naquela noite, recebi outra ligação de número desconhecido. Atendi. Você não deveria continuar cavando, disse a voz de Henrique Lobo sem rodeios. Tarde demais. Você está prestes a cruzar uma linha. Vocês já cruzaram todas. Houve um silêncio carregado. Se isso vier a público, ele disse, muita gente cai, inclusive seu pai. Engoli seco. A verdade não escolhe vítimas, respondi. Desliguei com a mão tremendo. No dia seguinte, fui chamada para uma reunião definitiva. Local neutro, sala envidraçada, sem imprensa. Meu pai estava lá. Parecia mais velho. Isso saiu do controle, ele disse assim que nos sentamos. Saiu quando vocês acharam que podiam me calar. Ele passou a mão pelo rosto. Eu tentei te proteger. Me protegendo de quê? Da verdade? Henrique entrou logo depois, confiante. Ainda há tempo de encerrar isso com dignidade, ele disse. Dignidade para quem? Perguntei. Coloquei o aditivo contratual sobre a mesa. O sorriso dele desapareceu. Meu pai empalideceu. Isso nunca passou por mim, ele murmurou. Mas passou pelo seu nome, respondi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Se isso vazar, disse Henrique com a voz mais dura, você se torna inimiga de gente poderosa. Já sou. Levantei-me. Só que agora não estou sozinha. Saí da sala sentindo o peso de séculos se reorganizando sobre meus ombros. Naquele instante, compreendi algo essencial. Eles não tinham mais medo de mim, tinham medo da verdade. E a verdade já tinha começado a respirar. A verdade não explodiu, ela vazou. Primeiro em notas curtas, quase tímidas, publicadas por jornalistas que sabiam exatamente onde pisar. Depois em matérias mais longas, sustentadas por documentos que ninguém conseguiu desmentir. O aditivo contratual apareceu. As datas, as assinaturas posteriores, as transferências silenciosas. O nome Bittencourt passou a circular de outra forma. Não como símbolo de poder, mas como prova. Meu pai pediu afastamento antes que o conselho o obrigasse. Não foi um gesto heróico nem covarde. Foi cansado. Um homem percebendo tarde demais o custo de tudo o que havia construído. Não nos falamos por semanas. Quando finalmente ligou, sua voz estava diferente. Eu errei, ele disse. E te arrastei comigo. Eu sobrevivi, apesar disso. Henrique Lobo desapareceu do noticiário com a mesma elegância com que sempre surgia. Nenhuma acusação formal, nenhuma entrevista. Apenas o silêncio reservado àqueles que sabem quando recuar para não serem destruídos. A Meirel Soluções quase não sobreviveu.
Perdi clientes, perdi contratos, perdi noites de sono. Mas não perdi o que eles queriam tirar de mim: meu nome. Reconstruí a empresa devagar, com menos promessas, com menos pressa. Pessoas que ficaram não ficaram por conveniência, mas por escolha. E isso mudou tudo. Meses depois, caminhei sozinha até o prédio antigo da família. As portas estavam fechadas, as paredes intactas, mas algo ali já não me pertencia. Nem precisava. Na saída, parei diante do reflexo no vidro. Vi alguém cansada, mas inteira. Aprendi que algumas quedas não destroem, elas revelam. E que o verdadeiro poder não está em controlar narrativas, mas em sobreviver a elas quando desmoronam. Saí dali sem olhar para trás. Não porque não doía mais, mas porque finalmente não precisava provar nada a ninguém. Fim.